Fecha os teus olhos, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos muito de uma direção vinda do céu para nós. O nosso coração se alegra, tanta coisa o Senhor tem feito por nós e através, meu Pai, dessa igreja. E meu Deus, nós só podemos dizer a Ti muito obrigado. Mas nós queremos continuar ouvindo o Senhor, Pai. Nós precisamos estar alinhados com a Tua palavra, com o Teu desejo, com a Tua vontade. Meu Deus, e pedimos ajuda, encarecidamente ajuda. Meu Deus, cada pessoa que entrou aqui tem necessidades diferentes umas das outras, e a Tua palavra nos promete que o Senhor supriria todas elas, meu Pai. Daí, meu Deus, a grandeza da Tua palavra, o poder da Tua palavra é capaz de um culto como esse, em uma mesma ministração, o Senhor alcançar corações diferentes, com lutas diferentes, batalhas diferentes, situações também diferentes. E meu Deus, o nosso pedido não podia ser outro, senão fala com a gente, Pai. Meu Deus, eu Te agradeço por toda essa alegria, mas eu quero sair daqui com uma palavra Tua, com uma direção para mais uma semana, para mais um tempo. É isso que vai nos manter de pé, Deus, é isso que vai renovar em nós a nossa força e a capacidade de continuar. Em nome de Jesus, você pode orar comigo, dizendo: Senhor Deus, fala comigo, Senhor, através da Tua palavra, alcança a minha vida e ministra o meu coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Segundo Reis capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia aí? E agora eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida mesmo. Gente, obrigado por todo o carinho, glória a Deus, né? Ver aqui os meninos meus, lá de longe, você vê que o mais novo é gringuinho de tudo. Querer, pai, parabéns. E a Camila falando também, meu Deus do céu, mas dia 30 está chegando, faltam o quê? 10 dias? Que dia que é hoje? Hoje é 20, faltam 10 dias, gente, a pessoa passa rápido, uma eternidade, irmãos, uma eternidade, mas dia 30 eles estão aí, graças a Deus, definitivamente. Segundo Reis capítulo 6, outra coisa que eu quero orientar você que é da igreja, você que está nos acompanhando, há um surto de gripe por aí, conversas de, olha, casos de Covid para lá e para cá. Então você que está gripado, você tem que tomar cuidado. Você tiver algum tipo de comorbidade, tem que usar máscara, tem que vigiar. Esse tipo de vigilância não é falta de fé, precisa vigiar, precisa tomar cuidado. Cuida da sua saúde, atenção com a sua família, não coloque preço naquilo que tem valor, amém? Cuida da sua casa direitinho, em nome de Jesus, isso também é fé. Segundo Reis capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 até o 7, tá? Do verso 1 até o 7, e depois a gente dá uma apertada, uma espremida nessa história aqui, e vamos ver o que é que Deus tem para nós aqui essa manhã. Diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, nome do rio, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E ele disse: ide. E disse um: serve-te de ires conosco, com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e lançou ali, e fez nadar, boiar o ferro. E disse: levanta-o, pega-o. Então ele estendeu a sua mão, e o tomou. Amém? Olha aqui um minuto para mim, eu tenho que fazer uma confissão para vocês. Eu, quando tive contato com esse texto, pelo menos no início da caminhada de fé, eu sempre tive muita dificuldade com esse texto. Eu olhava para esse texto e falei: meu Deus, mas sim... É um milagre? É um milagre, porque um ferro boiar e flutuar vai contra as leis da natureza, em especial a da gravidade. Se eu pegar um ferro aqui, não precisa nem ser um ferro, pode ser minha Bíblia. Se eu pego essa Bíblia aqui e eu solto,
Cara, olha, eu posso orar, bater o pé, clamar, determinar, e vai cair. A não ser que uma coisa sobrenatural aconteça, isso ficar flutuando, e provavelmente isso ficar flutuando, talvez uma turma saia correndo ainda daqui. Porque não é um normal. O normal é que vai cair, porque há uma gravidade puxando isso para baixo. O que acontece nessa história é o seguinte, vamos entender primeiro a historinha. Eles estão ampliando, ou pelo menos a intenção é ampliar a obra. Havia um lugar que era tido e chamado, conhecido como uma escola de profetas, cujo o profeta maior era o Eliseu, famosíssimo. Eliseu é o sucessor de Elias. Elias é o profeta conhecido como o homem que orou e fogo caiu do céu. Deus mandou uma carruagem de fogo, fez um redemoinho e ele subiu vivo, ele não experimentou a morte. E Eliseu é o homem que disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito na minha vida. Ele recebe isso. Então quando a gente fala de Eliseu, isso precisa ser considerado, só para você ter uma ideia, uma noção. Eliseu até morto ressuscitou gente. Jogaram o corpo de Eliseu numa cova e deixaram a cova aberta. E o tempo passou e ficaram os ossos do profeta Eliseu expostos. Em uma determinada batalha, alguém pegou um corpo e jogou lá dentro da cova do Eliseu. E quando o morto tocou no osso do profeta Eliseu, o cara ressuscitou. O cara morto tinha unção no osso, tutano do homem, rapaz. É desse cara que a gente está falando. E é tão verdade isso, que quando esses alunos e discípulos, aprendizes de profeta, eles percebem uma necessidade de ampliação da obra, eles procuram pelo profeta Eliseu, o chefe, o maior ali, e diz: profeta, nós queremos ampliar a obra, nós queremos cortar madeira, nós queremos fazer um lugar maior, nós estamos precisando de crescer. E o profeta, pensando que ele está pedindo apenas a permissão, ele diz: beleza, pode ir, pode ir. Ele disse: não, o senhor não está entendendo, nós não vamos sozinhos não. E eu gosto dessa postura. É muito bom ter a tua aprovação, é muito bom ter o teu sim, mas nós queremos que o senhor vá com a gente. Nós queremos o senhor envolvido conosco nesse projeto. E o profeta diz: tá bom, beleza, eu vou com vocês. E ele vai, mas mesmo indo ele, isso não isenta a turma de enfrentar problema. E tem um problema que a Bíblia vai apontar. Um deles, com um machado emprestado de alguém, não se sabe quem, isso está cortando viga. Não tinha motosserra, irmão? Não tinha esse negócio, era machadada mesmo, e tá batendo. Eu não sei porquê, talvez o negócio está mal preso, meio que solto o ferro no cabo. De repente, a ideia, lendo que eu leio no texto, a ideia é que ele vai para cortar e o ferro escapa do cabo. E o ferro cai no rio. E claro, como a gente disse aqui no início, lei da gravidade, o ferro, cadê? Água escura. Não dá mais para achar o ferro. Quando o ferro cai na água, o cidadão que está cortando, ele dá um grito. E a minha Bíblia traz um ponto de exclamação. E o pessoal para quando alguém grita numa obra. Meu Deus, algum acidente de trabalho, alguma coisa aconteceu, é uma emergência. O que foi? O que está acontecendo? Ele disse: meu Senhor, o que se aprontou? O que aconteceu? Cortou alguma coisa? Está machucado? Não, eu perdi o meu machado. Rapaz, o machado, mas o senhor não está entendendo, não é meu, o machado é emprestado. Aí o homem de Deus, o profeta Eliseu, disse assim: e onde é que você deixou cair? Foi mais ou menos aqui, eu estava aqui, rapaz, caiu bem aqui. Aí o profeta Eliseu corta um pedaço de pau e joga em cima do rio. Irmão, é um negócio de doido, é para quem é crente, A gente que crê na Bíblia, a gente lê uns textos assim e diz: cara, é crente para acreditar um negócio desse. E o pauzinho está boiando ali, daqui a pouco o ferro vem subindo. O ferro do machado. Aí o ferro aparece, boiando. Aí o Eliseu disse assim: pronto, está aí, o machado perdido, pode pegar. Aí ele pega e guarda. Minha dificuldade com essa história é assim, parece que não tem tanta coisa aqui, mas nada na Bíblia é à toa.
A gente olha para esse texto e diz: meu Deus, mas que milagre é esse? Um machado flutuar. Meu Deus, quem é que foi abençoado com isso? Bom, o cara que não precisou pagar para o outro, sabe lá quem, um machado que ele pegou emprestado. Eu olho para essa história e penso que a primeira grande lição é que a gente não devia pegar nada emprestado de ninguém, nem a fé. A gente não devia terceirizar a nossa fé, usar a fé dos outros para alcançar o que a gente quer. Mas sobre isso eu vou falar no culto da noite, sobre uma fé terceirizada e um relacionamento com Deus terceirizado. E às vezes nós queremos servir um Senhor do outro. Nós queremos expulsar demônios em nome de um Jesus que Paulo prega. E aí nós temos problemas, porque fé, comunhão e relacionamento com Deus são coisas que não podem ser terceirizadas. Quem está comigo, diga amém. Mas isso eu vou falar de noite, é uma outra mensagem. Com vocês hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tema recuperando o machado perdido. Só que eu preciso te mostrar, pelo menos aqui para o culto de agora, o que eu quero dizer com um machado perdido. O machado representa o poder do corte. Tanto é verdade que lá em Eclesiastes, eu gosto muito desse texto, Eclesiastes 10:10, na Almeida Revista e Corrigida, o texto vai dizer assim, e depois eu vou voltar para lá, você pode até deixar marcado Reis, que é o texto principal. Se estiver embotado, minha versão diz embotado, é a mesma coisa que cego. Se tiver cego, embotado, enferrujado, o ferro, dá para entender pelo contexto que é o ferro do machado, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas aí o texto termina dizendo: mas a sabedoria, ela é excelente para dirigir as coisas. Espera aí, se o ferro estiver cego, enferrujado, embotado, você vai ter que pôr mais energia para que a obra cresça, para que os seus projetos vinguem. Você vai ter que ter empenho, e você vai gastar uma força, uma energia e até um tempo muito mais, e você não precisaria gastar se você tivesse a ferramenta certa, afiada. E se você tivesse ela afiada, é um corte só. Foi um dos presidentes dos Estados Unidos que disse que se dessem a ele 10 horas para ele cortar lenha, ele gastaria 8 ou 9 afiando o machado. E tem muita gente querendo fazer algo, querendo apresentar a Deus um projeto, querendo crescer em alguma área da vida, mas trabalhando ou com uma ferramenta imprecisa, inapropriada, embotada, enferrujada, cega, ou, como diz a história de hoje, perdeu a ferramenta, o que é pior ainda. Quem está comigo, diga amém. E quando eu olho para a ferramenta e trago isso para a igreja, agora por favor me acompanha para não voar, porque é importante esse link, senão tudo que a gente construir hoje aqui vai ficar construído sobre areia. O link é esse: tudo que a gente precisa para construir para Deus, qual é a ferramenta atual dos nossos dias para que uma obra seja realizada? Atos 1:8. Vamos dar uma olhada? Atos 1:8 vai dizer assim, texto muito famoso. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Atos 1:8 vai dizer assim, vamos ler todos juntos, o coral da igreja? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Parou? Essa palavra virtude aqui é a mesma que aparece, lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Aquela que toca em Jesus e Jesus para e diz assim: opa, alguém tocou em mim. Os discípulos: mas peraí, está todo mundo tocando, empurrando e tal. Não, eu senti que de mim saiu virtude. Essa palavra virtude também é traduzida por poder. Então nós podemos ler poder, recebereis poder, virtude. Olhando para mim, só para você entender o que eu quero dizer. Estão olhando para mim? Qual que é a cor da minha gravata? Não tem. Já consegui sua atenção, ó. Recebereis o poder de corte, o poder para fazer a obra, o poder para construir alguma coisa
que presta, que vinga, que vai ficar de pé. Recebereis um machado de Deus. Estão comigo? A virtude do Espírito Santo. E há de vir. Há de vir por quê? Porque está no futuro. Bom, isso já aconteceu. Nós estamos lendo Atos 1, capítulo 1. No capítulo 2, o dia de Pentecoste. A descida, o cumprimento. O Espírito Santo vem. E a igreja é cheia do Espírito de Deus. E consequentemente, a igreja é cheia do poder. A igreja recebe poder. E recebe poder para quê? Vamos para o texto. Há de vir, mas já veio. Ser-me-eis testemunhas. O poder de testemunhar. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Gente, eu queria que você levasse isso a sério, porque, ao meu ver, eu olho para esse texto, isso é tão importante, que Jesus adverte os discípulos dizendo: vocês não me saiam daqui, de Jerusalém, até que vocês recebam a ferramenta. Estão comigo? Até que lá do alto vocês sejam revestidos com o poder de Deus. Não vá me tentar fazer algo se você não tem a ferramenta certa, apropriada, afiada, a ferramenta que vai fazer possível com que a obra seja realizada, expandida, aumentada. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então eu olho para aquele texto, e agora com essa mente, com esse pano de fundo, você vai voltar para o texto de 2 Reis 6, e nós vamos dar uma espremida nesse texto. A ideia é essa, veja se você está comigo. Eles estão com uma intenção parecida com a minha, e eu vou me arriscar aqui dizendo com a nossa. Posso falar nossa? Eu e mais 3 aqui na frente. Posso falar nossa intenção? Sim. Qual é a nossa intenção? Fazer uma obra crescer. Fazer essa obra crescer. Fazer essa obra crescer. Ampliar isso aqui. Nós queremos um crescimento, mas um crescimento sadio. Nós estamos em busca de uma expansão, mas uma expansão sadia. Amém ou não amém? Muito bem, a intenção deles é a mesma. Então eles vêm até Eliseu e dizem: nós precisamos ampliar isso aqui. Precisamos aumentar esse lugar. Aí o Eliseu disse: então tá bom, vai lá. Aí ele disse: não, vai lá não. A gente quer que o senhor vá com a gente. Nós queremos todos envolvidos no projeto de expansão. De novo, todos precisam estar envolvidos no projeto de expansão. Eu e você. Aumentar, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos ampliar. Mas nós precisamos fazer isso com a ferramenta certa. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus disse em João 15, não posso fazer nada sem Ele, sem mim. Então eu vou precisar emprestar o poder, a graça, o favor, a unção. Eu preciso do poder de Deus para que a obra seja feita. Perceba que o machado não é meu. O poder não é do pastor, não é do irmão, da irmã. A habilidade não é do fulano. A Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. Mas que bom, há uma promessa em Atos dizendo que nós receberíamos dele um machado, uma graça, um poder, uma unção, uma autoridade, dada pelo Espírito de Deus. Oh, glória a Deus por isso. E esse Espírito Santo viria sobre a igreja, e nós então seríamos cheios de poder. Poder para quê? Para fazer a obra. Por isso Jesus diz: vocês não devem fazê-la até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder. O poder vem, você recebeu o machado, pode não ser seu, é do Pai, mas agora você tem a ferramenta que é o poder do Espírito de Deus para fazer a vontade do Senhor e representá-lo bem aqui nessa terra. Quem está comigo, diga amém. É importante a gente entender esse link, porque a pergunta que a gente vai tentar responder agora é: pastor,
perdi o machado. Que é aqui que está a preocupação. Pastor, o que acontece com uma igreja que perde o poder do Espírito Santo? Alguém pode me ouvir e dizer assim: pastor, mas é possível que uma igreja funcione sem o poder do corte, do machado, da unção do Espírito Santo? Claro, tem muitas igrejas e comunidades e trabalhos funcionando num ritmo inclusive acelerado, e com programações assim, você olha e diz: nossa, que legal, que bacana. E o que me preocupa é exatamente isso como pregador. Por quê? Porque existe a possibilidade de algo ser feito, não deveria existir, mas existe muita coisa sendo feita com uma ferramenta que não é do Senhor. Vocês estão comigo ainda? Com um poder que não é o do Espírito Santo. É o braço da carne, é uma programação humana, é uma coisa que pode ser muito legal para o nosso envolvimento humano, carnal, mas não há mudança de vida, porque isso só o machado do Espírito Santo faz. Amém ou não amém? Não há transformação de vida. Nós não podemos estar juntos e reunidos como nós estamos até aqui agora, ou ontem estivemos com os homens, e é muito legal, um tempo de comunhão e tal, mas se isso não impacta a pessoa, se isso não transforma caráter, se isso não faz você acordar segunda-feira e trabalhar transformado, cara, eu sou uma pessoa diferente, e não é você testificando de você, as pessoas do seu lado, até na sua casa, dizendo: cara, você está estranho, o que foi com você? E ontem a gente deu até uma tarefa para os homens, dizendo assim: olha, terminou a primeira palestra, e aí vocês vão ligar para as irmãs, para os que são casados, né? Vocês vão falar com ela aí, alguém recebeu alguma ligação aqui? Alguma irmã? Não? Olha, pelo menos uma turminha aí, tem uma meia dúzia, umas 6, 7 aí. E aí eu disse assim para os homens: vocês vão ligar, claro, se o Espírito Santo de Deus falar com vocês, né, confirmar isso, e vocês vão dizer para eles: olha, você mulher, tudo bem? Estou te ligando para dizer que eu te amo, e você tem muito valor para mim. Aí eu até disse assim para eles: talvez ela até desligue na sua cara, ela vai achar que é golpe, que é trote, porque é tanta gente que nunca ouviu isso, vai dizer assim: o que foi com você, filho, está tudo bem? Você está saindo do médico de uma consulta, você recebeu um diagnóstico, você vai morrer, filho? Mas esse tipo de comportamento, de postura, sabe aquela postura e comportamento que os familiares, os amigos mais próximos, eles olham para você e dizem assim: cara, quem te viu e quem te vê? Isso uma programação humana não é capaz de fazer. Isso um pastor não faz. Isso uma denominação não faz. Isso só o poder do Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. Então eu não sei quanto a vocês, igreja, mas para mim é uma necessidade muito grande recuperar o machado perdido. Vocês estão comigo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não quero tentar construir algo sem o machado que o meu pai me emprestou. Eu preciso dele de volta. Pastor, onde ele está? Quem sabe, no fundo do rio. E a obra para quando o machado se perde. A obra cessa quando o machado está perdido, quando o poder do Espírito Santo está ausente. E só para que você entenda biblicamente que isso é possível, em uma das cartas, Apocalipse, à igreja, lá em Apocalipse 3:20, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor está, Jesus Cristo, está à porta e bate. Não é assim que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Interessante, a gente tem decorado esse texto, a gente cita ele, mas você já parou para pensar que esse é um texto, é Jesus falando para uma igreja? Uma igreja está funcionando, uma igreja que está funcionando, e Jesus está dizendo: olha para mim, igreja, ó, aqui, ó, deixa eu entrar. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei. Posso entrar?
Quem é? É Jesus. Não, nós estamos muito ocupados com a nossa programação. Nós conseguimos funcionar sem o Senhor. Credo. Credo. Como pode uma igreja funcionar com Jesus batendo na porta do lado de fora? Isso me faz tremer por dentro. Nós precisamos abrir a porta para ele entrar. Precisamos recuperar em algum ponto. Eu vou falar de um nível geral. Nós não podemos fechar os olhos para essa verdade. A igreja tem perdido o poder do corte do Espírito Santo. E esse machado precisa ser recuperado. Então a pergunta de hoje é: como recuperar o machado perdido? Vocês estão comigo ainda? O que é o machado aqui? É o poder do Espírito Santo. O que é o machado aqui? É o poder do Espírito Santo. Então vamos lá, eu separei pelo menos 4 coisas, dicas, olhando para esse texto. Primeiro, como é que eu faço para recuperar um machado perdido? Número 1, reconhecendo o problema. E isso não é só o machado, não é só o poder do Espírito Santo, não é só a área religiosa, espiritual da sua vida, é qualquer setor da sua vida, tá? Tudo começa quando você entende, reconhece que tem um problema. O cara chega diante do médico e o médico diz: o que você tem? Tem nada não. Você vai para casa, cara. Tudo começa com você reconhecendo que o machado caiu, escapou do cabo, está no fundo do rio, que não tem mais o poder que tinha, não está mais presente a unção que tinha. Meu Deus, a alegria foi embora. Meu pastor, sabe, as orações não estão mais como um dia estavam. Eu penso que vale a reflexão, a gente parar, dar uma examinada, e não é examinar os outros, né, irmãos? É olhar para as nossas caixas de ferramentas, nossa caixa de ferramentas. Espera aí, cadê o poder que Deus me deu? Eu tenho vivido, eu não estou dizendo que você vai viver isso todo dia, milagres extraordinários, mas você tem vivido experiências com Deus? Eu não estou falando de programação religiosa, eu estou falando de experiências com Deus. Isso o poder do Espírito Santo nos dá, o poder de testemunhar. Você tem isso, encostou em alguém sofrendo, daqui a pouco você está jogando fora a Bíblia. Daqui a pouco você está, não é que você fica chato, só fala disso, não, mas você é uma testemunha, você joga para fora aquilo que está dentro de você. Então eu penso que o texto diz, no versículo de número 5, que quando um deles está cortando a viga e o ferro cai na água, ele clamou e disse: ai meu Senhor, olha aí a reação dele, reconhecendo o problema. Ai meu Deus do céu, ai, o que foi? Perdi o machado. Eu penso que tudo começa quando a gente admite, reconhece que em algum ponto da caminhada o poder ficou para trás, a unção ficou para trás, o Espírito Santo, a graça, a virtude que um dia tomou conta de nós e nos foi emprestada por Deus, já não é mais a mesma. Estão comigo? Quem está me entendendo, diga amém. E aí nós precisamos parar, olhando para a nossa vida, opa, perdi o machado. Reconhecer isso é importante. Número 2, reconheci, o que eu faço? Mesmo texto, há uma segunda dica, elas andam de mãos dadas, parece muito com a primeira, mas há uma diferença. Eu preciso confessar o problema. Isso é muito importante se você quiser viver uma restauração. O mesmo versículo vai dizer que ele grita: ai Senhor meu, era emprestado, mas ele diz Senhor meu aqui com S minúsculo é o profeta Eliseu, o chefe do profeta maior ali. Então na hora que cai na água ele reconhece, olha a diferença, igreja, olha, ele reconhece, ele percebe: ai, perdi. E agora eu conheço uma turma, ainda mais sendo emprestado, que imagina a cena, ele está cortando, o ferro na água,
Vou lá para casa. Se alguém perguntar, já fui. Ele esconde. Ele não tem a capacidade de olhar nos seus olhos e dizer assim: perdi a compostura, eu estava nervoso, você me perdoa? Porque isso é cristianismo. Não estou falando de uma vida perfeita, eu estou dizendo de uma vida com vontade de acertar. Ah, não devia ter falado, falei. Ah, não devia ter agido assim, agi. Você pode me perdoar? Eu errei com você, cara. Perdi a cabeça, perdi o machado. Mas eu queria confessar para você que eu perdi o machado. Não era nem meu, inclusive. O milagre de cura começa quando há confissão, arrependimento e confissão. E agora deixa eu te ensinar uma coisa bíblica muito importante. Nós somos perdoados quando nós pedimos perdão a Deus. João 1,9, primeira carta de João 1,9. Vamos colocar só no telão para ganhar tempo? Pode ser? Primeira carta de João 1,9 vai dizer assim. Primeira carta de João 1,9. Se tiver aí, tem? Primeira carta de João 1,9 diz assim: se dissermos, você pode ler comigo? Isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá, então eu errei, errei. Então eu devo ir diante de Deus, e dizer assim: Senhor, errei. Tá cortando aqui, o machado caiu, emprestado, e a culpa é minha. Errei, perdi, e eu estou aqui diante do Senhor para confessar o que eu fiz, deixei de fazer, errei porque fiz, errei porque devia ter feito e não fiz, mas errei e te peço perdão. Quando eu peço perdão a Deus, por Deus eu sou perdoado. Amém ou não amém? Tá, mas em Tiago 5,16, a bênção fica completa. Tiago 5,16. Quando eu peço perdão a Deus, por Deus eu sou perdoado. Quando eu peço perdão a você, que eu ofendi, aí eu sou curado. Tiago 5,16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Não é para você sair contando sua vida para todo mundo, pelo amor de Deus. O texto está fazendo menção a: se eu errei só com Deus, eu vou pedir perdão só para Deus. Mas eu errei com Deus e errei com você. Te feri, te magoei, te entristeci. Peço perdão a Deus, estou perdoado. Mas quando eu confesso e peço perdão a você, errei com você, eu não sou só perdoado, eu sou também sarado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Então, Deus me perdoa, perdão. Fulano, você me perdoa? Eu confesso, eu errei com você. Cura. Então tem muita gente perdoada por Deus, é verdade, mas ainda machucada e sangrando por dentro, porque não se acerta com o próximo. Acha possível servir a Deus, amar a Deus, odiando, aborrecendo o próximo. E são os dois maiores mandamentos da Bíblia, e o texto, Jesus vai dizer que a Bíblia inteira depende do cumprimento dos dois: amar a Deus sobre todas as coisas e próximo como a ti mesmo. Tudo bem que tem um irmão que falou para mim: pastor, mas tem cada próximo, né? Mas nós precisamos orar, confessar, perdoar. Essa é a nossa parte. Número 3, o que eu faço para recuperar o machado perdido? Bom, eu também preciso tomar a decisão. Terceiro passo, eu preciso tomar a decisão de voltar. Eu recupero o poder do Espírito Santo, perdido no fundo do rio, quando eu decido voltar. Isso é muito bíblico.
Lá na altura do verso 6, a Bíblia vai dizer assim: o homem de Deus pergunta, que ele está preocupado: ai, perdi o machado, caiu o ferro no rio, e agora, o que foi? Eu confesso, eu perdi mesmo. Segundo passo, fui eu deixei cair, ele não culpa ninguém, ele não terceiriza a falta, ele não responsabiliza o outro, não, ele diz: sou eu deixei cair, eu perdi. Tá bom, você perdeu aonde? Onde caiu? Aí ele vem e mostra: foi aqui que eu deixei de orar, como eu orava um dia. Estão comigo? Bem aqui, pastor, nesse lugar, nesse evento da minha vida, quando fulana me tratou assim, pastor. Puxa, quando aconteceu aquele fato, cara, deixei de ser uma pessoa de oração, deixei de ser uma pessoa de leitura de Bíblia, deixei de ser uma pessoa que se importa com esse negócio de Deus e igreja. Meu coração azedou. Onde? Aqui. E isso é tão bíblico que Jesus, ensinando a igreja, está dizendo: olha, vocês têm muita virtude. Uma das igrejas de Apocalipse, a igreja de Éfeso: você tem muita virtude, mas eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, identifica o problema. Como é que resolve o problema? Ainda bem que ele não dá só o problema, ele também dá o antídoto. Ele diz: qual o remédio? Lembra-te de onde caíste. Estão comigo? Então, primeira coisa: onde caiu o ferro? Onde foi que você ficou amargo? O que aconteceu com você? Que aquele machado, aquela unção, meu Deus do céu, que presença, foi para o fundo do rio e a chave virou para você. Onde foi que ele caiu? Volta, identifica, lembra. E ele disse: homem de Deus, eu deixei cair, foi bem aqui. Importante a gente saber, procurar identificar onde foi que perdemos e deixamos de ser aquilo que um dia o Espírito Santo de Deus na nossa vida nos tornou. Amém ou não amém? Finalmente, o texto vai dizer, por último, quarto, na hora que eles identificam o local, ele corta um pedaço de pau, de lenha, ele joga sobre aquele rio Jordão, e ele manda pegar. Nós precisamos assumir um compromisso, e a frase do versículo 7 é: disse ele, levanta-o. Levanta que pega ele, está lá o machado boiando, o ferro boiando, pega ele. Ele não disse assim: espera aí que eu vou pegar para você. Não, espera aí, não foi você que deixou cair? Está aqui. Identificamos o lugar, identificamos onde foi, identificamos quando tudo começou, e a coisa começou a desandar. Volta, torna a praticar, e a palavra é praticar, a palavra é praticar, não é só saber. Irmão, a nossa vida não tem muito a ver com o que a gente saber, é importante, eu já preguei isso aqui para vocês, mas o que fazer com o que a gente sabe é ainda mais importante. Muita gente sabe muita coisa, muita gente tem muita informação, e nos dias de hoje, com internet, com rede social, então, meu Deus, para mim, a igreja não tem um problema de crise de saber, a igreja tem um problema de crise de fazer. Jesus disse, foi para sua mãe Maria, em João 2, acabou o vinho. Vocês lembram disso, irmãos? Eu cheguei a falar e comentar isso aqui com vocês em um culto, e ela disse: acabou o vinho. E Jesus disse: mulher, eu não tenho contigo, não é chegada a minha hora. E essa mulher Maria, cheia do Espírito Santo, ela diz: fazei tudo o que ele disser. O verbo é esse, fazer, porque só existe milagre na vida de quem faz. Não adianta saber. Não, eu sei tudo isso aí, pastor. Tá, beleza, e o que você vai fazer com isso? Pastor, eu sei onde caiu, pastor. E aí, o que você pensa em fazer? Pastor, eu preciso orar mais. E aí? Você entende que há uma diferença enorme entre saber que precisa orar e orar? Saber que precisa pedir perdão e pedir? Saber que precisa mudar e mudar? Porque o milagre não está só no saber. Puxa, eu sei, eu identifiquei, foi aqui que o negócio desandou, então tá bom, e agora? O que eu vou fazer com essa informação? O profeta disse: estende a tua mão.
pega isso, receba, toma de volta, querido, aquilo que caiu no fundo do rio, recupera, abraça o que lhe foi perdido, tomado, coloque isso no cabo de novo, vê se aperta firme agora, e vamos para dentro da obra, vamos expandir, vamos crescer, continua, para a glória de Deus. Você recebe isso em nome de Jesus? Eu quero dizer a você, e eu termino lendo Hebreus, capítulo 10, verso 38, o pessoal pode vir daí do louvor, Hebreus capítulo 10, verso 38, isso envolve um compromisso, né? Nós precisamos realmente ter um compromisso de abraçar aquilo que Deus nos deu, estar comprometidos em terminar essa obra, e eu não me refiro apenas a uma obra igreja, eu estou falando da obra que Ele começou na sua vida. Hebreus 10, 38 diz assim, vamos ler juntos para a gente terminar? 10, 38, está assim, ó: mas o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não vamos recuar, nós vamos avançar para a glória de Deus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, que Ele merece. Aleluia. Você pode ficar de pé? Se em algum momento, em algum ponto, esteja você aqui, esteja você em casa, acompanhando pela internet, olhando para você, para a sua vida, você diz: eu já fui melhor, eu já fui mais, assim, mais cheio. Não sei nem se essa expressão seria melhor, mas perdi o machado. Em algum ponto da minha caminhada de fé, o poder do Espírito Santo ficou para trás, foi deixado de lado. Dá para recuperar? Dá. Ele pode estar no fundo do rio, mas nessa manhã o Senhor quer trazer de volta, está nos dando a oportunidade de abraçar a unção, a capacidade, a habilidade, o poder do Espírito de Deus, para que a obra continue. Aquilo que Deus iniciou na sua vida precisa continuar, e você precisa do poder do corte. Sem uma presença real do Espírito Santo na sua vida, essa obra não pode continuar. Mas glória a Deus, o Espírito de Deus nos foi dado, e olha aí pela fé o machado boiando. Se você quiser, você pode tomá-lo, você pode recebê-lo pela fé, para que a obra continue na sua vida, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, peça gentilmente, humildemente, com temor no coração. Siga estes passos dizendo: Deus, eu reconheço a necessidade de Ti. Meu Deus, olhando para a minha vida, se isso for o caso, você pode dizer diante de Deus agora: Deus, eu já não sou o mesmo, eu já fui melhor, eu já orei mais, eu já clamei mais, eu já ardi mais na Tua presença, eu já queimei mais intensamente, Deus, dentro do meu quarto, Senhor, as vigílias de madrugada. Meu Deus, eu já jejuei mais, eu já me aproximei mais. Ah, meu Deus, eu já tive em minhas mãos um machado afiado, Senhor. E meu Deus, era uma oração só, meu Deus, era um clamor só, meu Pai, e problema resolvido. Mas, meu Pai, nós reconhecemos nessa manhã a possibilidade de termos caminhado, Senhor, e perdido o machado ficou para trás, caiu no fundo do rio. E, meu Deus, nós estamos sendo despertados pelo próprio Espírito Santo nessa manhã.
E meu Deus, uma vez despertados pelo Senhor, nós não queremos continuar sem o poder do Teu Espírito em nós. Meu Deus, nós não podemos viver apenas, meu Pai, de programação humana. Nós precisamos de mudança de vida, Pai. Nós precisamos de ser cheios da Tua presença. Precisamos de ouvir de pessoas sendo curadas milagrosamente. Meu Deus, da Tua unção, do poder do Teu Espírito, de um machado tão afiado que o câncer não resiste, Deus. O câncer não suporta. Meu Deus, o vírus bate em retirada, a inflamação, a infecção, o problema nos rins, Deus, em nome de Jesus, o mal na pele, na cabeça, meu Pai, todo problema mental, meu Deus, nós repreendemos pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, na autoridade de Cristo. Ó Espírito de Deus, vai movendo no nosso meio, como o Senhor movia as águas, meu Pai, naquele tanque. Qualquer enfermidade, meu Deus, ela caía por terra, ela era arrancada, dissipada, em nome de Jesus. Move, move, Senhor, move no nosso meio, move quebrantamento, Senhor, move arrependimento, meu Pai, nos dá olhos, nos faça perceber, enxergar, meu Deus, as nossas faltas, meu Deus, as nossas dificuldades, meu Deus, a necessidade de mudança em nós. Quão longe de Ti estamos, meu Deus, quão pecadores somos. Dá-nos a graça, meu Pai, de arrependimento, um arrependimento genuíno, fruto de um mover do Teu Espírito, Deus, fruto de um mover do Teu Espírito, Deus. E uma vez, meu Pai, reconhecendo isso, nós queremos confessar diante de Ti, confessar, meu Pai, que se perdemos o machado, meu Deus, a culpa não é do outro, a culpa não é da igreja, a culpa não é de um pregador, meu Deus, a culpa não é do marido, da esposa. Meu Deus, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Eu quero dizer, Senhor, que se o machado caiu, fui eu que deixei cair. É verdade, não devia ter apertado mais, devia ter tomado mais cuidado, mas deixei cair. Mas nessa manhã há esperança para nós nesse lugar. Nessa manhã, Senhor, há perdão para nós nesse lugar. Nessa manhã, há restauração para nós nesse lugar. Aleluia! Mostra-nos, Senhor, aponte-nos o caminho, pois nós estamos voltando ao lugar da queda. Estamos voltando ao lugar, meu Deus, onde perdemos o poder, onde perdemos, meu Pai, o corte do Espírito Santo de Deus. E arrependidos, Deus, nós lhe pedimos perdão e pedimos, Senhor, ajude-nos a recuperar a unção perdida. Ajude-nos a ser uma igreja relevante. Ajude-nos, Deus, a ser uma igreja que se mova pelo poder do Teu Espírito e não pelo poder da eloquência de um homem. Não, Deus, não, mil vezes não. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. É o Teu poder que precisa estar presente nesse lugar. Vem, Espírito Santo de Deus, e enche-nos como congregação. Está aí, querido, o machado flutua nesse momento pela fé. Abrace-o, tome-o novamente, coloque-o na sua vida, querido. Está a ferramenta emprestada do céu. Você tem o poder do alto para ser a testemunha que Deus sonhou e planejou que você fosse, para fazer a obra do Senhor, para representá-lo nessa terra de maneira digna, para vencer o pecado e as artimanhas de Satanás. Eis a ferramenta poderosa do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, levante as suas mãos para Ele, e você pode pedir para Deus mover, para o Espírito Santo se mover aqui no nosso meio. Aleluia! Ouça a Tua noiva nessa manhã, Senhor. Move, Senhor. Restaura, Senhor. Cura, liberta, Senhor. Aleluia. Transforma, liberta.
Só mais uma vez, move Espírito. Ouça Espírito Santo. E ser favorável a nós nesse lugar, dando-nos a graça da Tua presença, Senhor. Queremos de volta o machado perdido. O poder do Espírito Santo não pode estar ausente. Em nome de Jesus. Aplauda esse Deus, queridos. Move Deus.